Liquidez versus volatilidade. Você sabe qual é a diferença? Não sabe? Calma e elegância. Já vou te explicar. Bem-vindo, cara pálida, a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do nosso canal, aperta no botão se inscrever e também aperta no sininho todas as notificações, beleza? Tamo junto. No vídeo de hoje nós vamos falar de liquidez versus volatilidade. Você sabe diferenciar? Sabe diferenciar? Se você entender um pouquinho sobre isso, isso vai te ajudar para que você possa maximizar seus ganhos e também não cair numa cilada. Quer ver um exemplo? Vamos falar da liquidez inicialmente. O que é liquidez? Quando você entra na exchange, né, na Binance, você tem uma opção de você avaliar o volume das últimas 24 horas, tá? Dá uma olhada aqui nessa página aqui agora, da Binance, tá? E aí você vai ver nesse ponto aqui como é que vê a questão da liquidez. Ela é bem simples, você vai clicar nesse ponto aqui da liquidez e você vai olhar. E ele vai te dar a média de liquidez aqui, que é o volume total negociado nas últimas 24 horas, beleza? Já viu? Ok. Então é o seguinte, liquidez é quando você soma todo o volume negociado nas últimas 24 horas. Dependendo do gráfico e dependendo do tempo gráfico, também você pode avaliar a liquidez através dos candles, né? Se você nunca assistiu o vídeo sobre suporte e resistência, não sabe o que é um candle, depois dá uma olhada nessa aula aqui que a gente fala de suporte e resistência santo grau do trade, que está na playlist 0800 do trade. Ó, essa aula aqui, suporte e resistência santo grau, tá bom? Beleza. Então você pode avaliar a liquidez pelo volume total negociado nas últimas 24 horas, você também pode analisar a liquidez aqui pelo volume dentro de um candle, né? Quanto que foi a liquidez, tá? E o volume financeiro negociado dentro de um determinado candle, tá? Liquidez é diferente de volatilidade. Volatilidade é o quanto o preço variou, para cima ou para baixo. Então tem moedas, por exemplo, que tem volatilidade muito alta, né? A moeda pode subir 10% numa hora, pode cair 20% na outra hora, pode subir 30% numa hora, pode cair 20% numa outra hora. Tem outras moedas não. Tem outras moedas que são mais sólidas e ela vai subir, por exemplo, 2%, 3% no candle de cada uma hora. Dificilmente ela vai andar 10% em uma hora, tá? E aí quando você começa a entender isso, isso pode te auxiliar para você tomar também sua decisão na hora de entrar no ativo. Quer ver um exemplo? Se você pega uma moeda como o Bitcoin, que no geral a volatilidade dela é entre 12% a 15%. Quando o Bitcoin sobe demais, estoura a tampa, ele sobe entre 12% a 15%, podendo chegar até 20%. Mas quando ele chega ali próximo dos 12%, 15%, o mercado já começa a ficar esticado demais, porque a volatilidade dela média, quando tem grandes altas, né, no dia, é entre 12% a 15%. Então se eu ver o Bitcoin, por exemplo, subindo 20% num dia, eu vou começar a ficar com a barba de molho, né? Dificilmente eu vou comprar o ativo, porque a probabilidade dele ter uma correção, né, uma queda, é muito grande. Por quê? Porque ele está muito volátil naquele dia, ele já chegou no máximo, no teto de volatilidade que ele tem naquele dia. Da mesma forma, se ele cai 15% num dia, 20% num dia, eu sei que a probabilidade é muito grande de o mercado dar uma respirada, né, do mercado subir. Então, se ele cai muito num determinado dia, claro, né, fiz o dever de casa, que é fazer minha gestão de risco, comprar em pontos importantes de zona de compra, né, que seria o suporte. Fiz o dever de casa, eu sei que ele caiu 15%, 20% no dia e respeitou um suporte, eu vou comprar. Por quê? Porque mesmo que aquele candle esteja feioso, né, o mercado está caindo, derretendo, se ele parou num ponto importante de suporte e a volatilidade dele aumentou demais, teve uma queda muito grande, a probabilidade é que pelo menos ela dê uma respirada, porque o mercado não vai subir o tempo inteiro e não vai cair o tempo inteiro. Então quando você começa a entender sobre volatilidade, isso também te dá oportunidade de ganho e também te faz se proteger de ciladas. Por exemplo, você chega num ativo que subiu 50%, estourou a tampa para cima. Mas do mesmo jeito que esse ativo sobe 50%, ele pode cair 30%. Então, se você sabe que esse mercado é muito volátil, que essa moeda é muito volátil, o que você vai fazer? Você vai operar com a mão um pouquinho menor. Porque se você entrar com a mão muito pesada, vamos supor que você tenha R$1.000 para operar. Você não pode operar, por exemplo, com R$500 numa moeda dessa.
Porque se a moeda cair, por exemplo, 30%, 40%, você vai perder uma grande parte do seu capital. Então, numa moeda como essa, você vai ter que operar com uma mão um pouquinho menor. Calma, elegância, que eu já vou te explicar sobre isso. Eu só quero que você entenda o conceito, beleza, cara pálida? Tá entendendo até aí? Tá entendendo? Coloca aqui nos comentários se você tá entendendo. Coloca aí nos comentários. Vamos lá. Então, quando você sabe que a moeda é muito volátil, você vai ter que operar com alvos mais longos, né? Tanto de ganho quanto de perdas também. Porque se você opera com o teu stop muito curto, a probabilidade é muito grande de você levar uma violinada, né? Ó, violino. Que bota o violino, Agatha, pra galera entender. Lembra do violino lá do Titanic? Moleque, violino. Você vai lá, sai do jogo, depois o ativo vai lá, estoura a tampa, vai buscar os seus alvos. Então, você tem que entender bem sobre essa questão da volatilidade, porque se o mercado está muito volátil no dia, você não pode operar com stops muito curtos, né? Porque você pode sair do jogo. Da mesma forma que se você opera comprando topo, você pode levar um stop muito grande, né? O stop pode ficar muito grande, e aí não é favorável também o risco retorno, porque você entra aqui no pico da festa e se ela corrigir uns 40%, 50%, você vai levar um stop muito grande, tá? Então, se atente à volatilidade, se atente à liquidez. Uma dica referente à liquidez. Por exemplo, nós estamos tendo aí a alta do Dogecoin. A Dogecoin está subindo igual um tarado, né? A moedinha aí do cachorrinho. Bota a moedinha aqui pra galera ver, Agatha. É a do cachorrinho, tá? E o que acontece? Se você olhar o valor de mercado da Dogecoin, tá? Ela tem um valor de mercado, por exemplo, eu acho que agora deve estar em 80 milhões, né? Ou 70 milhões. Ontem eu estava olhando, não tenho certeza, mas estava nessa base entre 80 a 70 milhões. 80 a 70 bilhões, tá? E isso é em dólares. Tá? Se você pega isso em reais, esse ativo, que é uma altcoin, que é um meme, foi criado para ser um deboche ao Bitcoin, esse ativo hoje, tá bom? Vale mais do que, por exemplo, o Itaú. Ó, Itaú, vale mais do que o valor de mercado do Itaú. Vale mais do que o valor de mercado, ó, da Petrobras. E o que acontece? É uma coisa um pouco desproporcional, porque é um ativo que é um meme, tá valendo 80 bilhões atualmente, e detalhe, se você vê a liquidez dela nas últimas 24 horas, ela tá movimentando 3 vezes mais o valor do Bitcoin do que tá movimentando 3 vezes mais do que o valor do Bitcoin. Tá, eu ia falar besteira aqui. Tá movimentando 3 vezes mais do que o valor do Bitcoin. Então, o Bitcoin, em média, ontem, quando eu olhei, tava andando ali em 4, 5 bilhões e a Doge estava andando ali entre 13 e 14 bilhões de volume no dia. O que isso me mostra? Mostra que a liquidez está muito alta, mas muito fora da mediana, porque no geral, uma moeda como essa não movimenta 2 bilhões, 3 bilhões por dia, movimenta 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões. Então, quando você vê um ativo, uma shitcoin, uma moeda de pouco market cap, pouco capital, pouco patrimônio, entregou pouco para a sociedade, entregou pouco para a comunidade, e aí você vê essa moeda ficando muito líquida, né, movimentando grandes volumes dentro da exchange, você tem que ficar de barba de molho, tem que ficar de olho, porque você pode falar, opa, pode ser uma cilada, pode ter uma pegadinha do malandro. Então, quando você vê uma moeda que, no geral, movimenta, por exemplo, 100 milhões, 200 milhões de dólares, e do nada ela movimenta 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes esse valor de liquidez, você vai ter que ter um cuidado. Por quê? Porque a volatilidade dela vai fazer o quê? Vai aumentar. A volatilidade vai aumentar. E quando eu falo volatilidade aumentar, é tanto ela derreter, quanto ela pode estourar a tampa para cima. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que encurtar o teu tempo gráfico ali. Em vez de operar no diário, você vai ter que operar numa hora. Em vez de operar numa hora, vai ter que operar no 15 minutos. Em vez de você usar um stop de 2, 3%, você vai ter que alargar o seu stop, porque a volatilidade também aumentou. E você vai ter que ter um cuidado, porque pode ser uma cilada, pode ser uma pegadinha do malandro. Então você tem que se atentar. Moedas que têm um padrão de liquidez, uma média de liquidez, quando essa liquidez aumenta muito, você tem que entender por que será que essa liquidez está aumentando? Por que a volatilidade está aumentando? Tem sentido? Tem fundamentos? Se não tiver sentido, não tiver fundamentos, pula fora, principalmente quem é iniciante, porque se você entrar num ativo como esse, você vai levar, vai levar fumo, beleza? Então agora que a gente falou sobre isso, sobre liquidez e volatilidade, nós vamos agora para a questão da gestão de risco. A gente está sempre falando sobre isso, sobre gestão de risco, mas é sempre importante a gente voltar a falar novamente, tá?
No geral, eu gosto de trabalhar 50-50. 50% no hold, 50% no swingão da Bahia, beleza? Até a Agatha já tá aprendendo, né, Agatha? 50-50, né? Swingão da Bahia e tal. Quando a gente fala de swing, é swing barra day trade, porque o ideal é que você opere por alvos. Você entrou num ativo valendo $1 e você tem alvo para 1,50, não importa se vai demorar um dia, vai demorar 3 dias, 4 dias ou algumas semanas. O que importa é que você entrou no $1, você vai buscar 1,50 de alvo, você pode realizar parciais durante esse período e o teu stop, por exemplo, vai ter que estar em algum ponto, né? E o stop é o seu gatilho de segurança ali, que é o máximo que você quer perder naquela sua entrada. Beleza, você fez 50-50. Quando você faz 50-50, existe uma separação do seu capital também. Se você também depois quiser entender isso, como é que funciona direitinho, que não é a ideia desse vídeo, você vai assistir essa aula aqui, que é a aula Nunca mais perca dinheiro, ou pare de perder dinheiro. É essa aula aqui que a Agatha vai colocar para você, tá? Para você entender como é que funciona. No momento que você separou o teu hold, no momento que você separou o teu swingão da Bahia, esse aqui, que é o swing trade barra day trade que você tem que operar, não pode passar de 70 barra 30. Então vamos supor que eu tenho R$1.000 no hold, R$1.000 para operar no day trade barra swing trade. Esses R$1.000 eu tenho que estar com 70% líquido, ou seja, R$700 eu tenho que estar líquido e os outros R$300 eu tenho que estar operando, tenho que estar comprando e vendendo ali. Por quê? Porque a regra é 70 barra 30. Eu não gosto de ficar mais do que 30% do meu capital mobilizado. Então esse capital que eu estou tradando aqui, no máximo 30% mobilizado. E aí, quando a gente pega moedas com pouca liquidez, moedas com alta volatilidade, um ou outro, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o ideal é que você opere com 1% do seu patrimônio, no máximo, 2% do seu patrimônio. Por quê? Porque se você entra com uma mão grande, como o primeiro foco tem que ser stop técnico, grave isso, stop técnico, tá? Qual é a grande questão? Se o teu stop técnico é de 30% e você está operando com uma mão muito grande, a tua perda será muito grande. Então é indicado que você opere com a mão menor, porque você não pode deixar de usar o stop técnico. Você sempre analisa o stop técnico. Qual a diferença do stop técnico para o stop financeiro? Você entrou num ativo, analisou o gráfico e vê, pô, isso aqui é um suporte. Se perder o suporte, eu vou estopar, eu vou sair fora. Quando você analisa o suporte, você está vendo o alvo que você comprou aqui, você tem que avaliar quantos por cento você vai levar de stop. Se você está levando 20%, 30% de stop, o ideal é que você opere com a mão menor. Porque se você operar com a mão muito grande, esse stop técnico vai fazer com que seu stop financeiro fique muito alto. Porque se você tem, por exemplo, R$300 aqui numa operação, que seria 30% dos seus 100%, né? Você tinha R$1.000, ficou com 700 líquido e 300 você entrou numa operação ou em algumas operações. Se você fizer uma operação e perder 50% de perda do seu capital, você vai ter perdido 15% aqui. 15% corresponderia a R$150 do total da tua carteira, que foi os R$1.000, tá? Deu para entender, Agatha? Não ficou confuso não, né? Deu para entender, né? Não ficou confuso. Tá. Então o que acontece? Se você não usar uma mão menor, como o stop é muito grande, você vai ter uma perda muito grande sobre o total da sua carteira. E a grande jogada aqui, para que você tenha sucesso, é o seguinte, é você operar na calma e elegância, é você equilibrar medo e ganância, é você fazer gestão de risco. Isso tudo aqui faz parte da gestão de risco. Quando a pessoa pergunta assim, o que é gestão de risco? Gestão de risco é tudo isso, mano. Gestão de risco é tudo isso. Gestão de risco é você saber o seguinte, que você não pode atravessar um sinal verde, né? Não pode atravessar um sinal verde. Isso aí não é gestão de risco, porque você vai numa estrada, vai atravessar, você vai ser atropelado. Entendeu? Então gestão de risco você faz todos os dias na sua vida, né? Você quer casar com alguém, você vai ter que avaliar bem essa pessoa, porque você vai construir uma vida com essa pessoa. Você não pode casar com a pessoa de qualquer jeito, né? Conheceu a pessoa hoje, amanhã já vai lá e casa. Isso também não é gestão de risco. Você pega seu capital e vai investir no mercado, você não pode pegar 100% do seu patrimônio e comprar tudo de uma vez. Isso não é gestão de risco. Então, tudo isso é gestão de risco. Isso aqui é gestão de risco, é você ir equilibrando a sua carteira, é você ter um método. Isso aqui que eu falei é um método, é uma forma de você entender a diferença de liquidez para volatilidade e usar essas informações a teu favor. Então, só para finalizar, para não ficar muito longo, beleza? Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Vai lá, se inscreva no canal e aperta também no sininho em todas as notificações, beleza? Vamos lá. Moedas de alta volatilidade, pouca liquidez, opera com no máximo 1 a 2% do total do seu patrimônio, tá bom? Então,
quando você fala de 70/30, desses 30% que eu tenho aqui para ficar operando, eu não posso usar mais do que 1% dos 30%, tá? Para cada ativo que eu entrar. Se você quer operar um pouquinho mais, 2% no máximo, tá? Evite de operar com um valor muito grande. Você tem as minhas moedas de blue chips, né? As minhas moedas blue chips são as moedas que eu gosto de operar e tal, tá? E ontem eu falei, inclusive, de algumas moedas aqui também, nas lives das top 10 ali, do hold e tal. Então as moedas que estão no hold, você pode operar com a mão um pouquinho maior se você quiser. 5% do seu patrimônio, 4% do seu patrimônio, né? Porque você vai poder operar com a mãozinha um pouquinho maior. Mas moedas que não estão no seu hold, tá? E moedas que têm alta volatilidade, pouca liquidez, você vai operar com 1% no máximo, 2% do seu patrimônio, tá bom? Então, na aula de hoje eu queria falar sobre isso, sobre liquidez e volatilidade e falar um pouquinho de como é que eu faço para entrar nos ativos. Normalmente, ativos com pouca liquidez e alta volatilidade, eu entro com a mãozinha bem pequenininha, porque o meu risco é muito maior, mas também você tem que entender, né? Quanto maior o risco, maior a probabilidade também de vocês fazer um lucro maior, né? Porque quanto mais risco você toma, o teu lucro também é proporcional e a tua perda também é proporcional, tá bom? E aí? Achou bacana? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Coloca aqui nos comentários também o que você ficou de dúvida para que eu possa gravar mais vídeos para falar sobre isso, tá bom? Se você não é assinante do nosso canal, clica no botão se inscrever, aperta no sininho em todas as notificações e, claro, né, me ajuda aí compartilhando nossos vídeos para seus amigos para que a UniBTC continue crescendo. Gratidão, tamo junto, valeu, galera!